Bom, então a gente estava falando o seguinte, né, nesse vídeo aqui, que olha, eu pergunto assim, se você tiver aqui nessa superfície equipotencial, a mesma coisa que está aqui, ó, ponto 1 e um ponto 3, tá? Qual que é o trabalho realizado aqui sair desse ponto para cá? Bom, o trabalho que é realizado aqui é nulo, porque a gente está no mesmo potencial, né? Então lembre-se que o trabalho é Q delta V. Se a gente está na mesmo potencial, não tem variação de trabalho. Então, o trabalho aqui, a diferença de potencial é zero. Então, isso aqui vai dar zero, isso aqui dá zero. Então, é nulo. Agora, se você fizer isso aqui, também é a mesma coisa. Ó, se você fizer isso aqui, uma coisa, no trabalho não importa a trajetória que você faça. Você tem que considerar sempre o final e o inicial. Se eu pegar agora, sair do ponto 1 e for para um ponto 2 bem aqui, ó. O trabalho realizado para sair do ponto 1, atravessar aqui por dentro, tá? Atravessar aqui por dentro é o mesmo trabalho que eu faço se eu fizer isso aqui, ó. Tá? Por quê? A diferença de potencial vai ser, nesse caso aqui, nessa primeira trajetória, vai ser Q final, né? Que é 3 menos 1. E a mesma coisa aqui nesse caso, ó. A mesma coisa, apesar de eu ter feito uma trajetória louca, né? O trabalho é o mesmo, tá? Deixa eu ver na sequência aqui. Tá. Eu vou, ó. Quando eu fiz esse negócio aqui, ó, eu fiz isso, olha. Passei de um potencial 1 para o potencial 2, uma posição 1 para o potencial uma posição para posição 2. Então daí eu fiz isso aqui, ó, esse outro trajetório aqui, ó. Então eu falei para vocês, ó, que o trabalho realizado aqui e aqui é o mesmo. E olha, isso aqui vale também tanto para campo elétrico, para forças elétricas, quanto aquelas forças, quanto qualquer outro tipo de força, tá? Que tem um campo associado, né? Então vamos ver aqui, ó, a superfície equipotencial de um campo elétrico uniforme, né? Imagina aqui que você tem as placas, tá? Paralelas. Lembra que eu fiz já esse tipo de coisa aqui, ó. Então seu campo elétrico tá aqui, ó. Ele é sempre paralelo, né? É constante. As superfícies equipotenciais, ó, estão sempre perpendiculares, ó. E cada uma está associada a um potencial elétrico, tá? Então você tem um potencial aqui em cada ponto. Isso aqui é a mesma coisa que fosse várias placas aqui também, ó. A superfície equipotencial aqui, ó, é como se fossem várias placas, tá? Ok? Como se fossem várias placas. Por exemplo, agora numa carga pontiforme, né? Vai ter uns campos assim, ó. Os campos estão aqui, os campos elétricos. Então as superfícies equipotenciais são sempre perpendiculares ao campo elétrico. Então elas vão ser circunferências, né? Vê que as circunferências sempre você tem aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, nesse ponto bem aqui, ó. Tá vendo? A superfície está aqui. Então o campo elétrico está aqui, ó. Viu só? Ele é perpendicular. Então, ó, a superfície equipotencial, aqui ficou uma bosta essa minha superfícies equipotenciais. Mas lembre-se, elas são concêntricas, né? São esferas, né? Com o mesmo centro, né? Cujo raio vai aumentando. E são sempre perpendiculares ao raio. Como se saíssem flechas de dentro do... fosse uma lâmpada, né? Emitindo seus raios ali. Outra coisa... eu falei do trabalho. Agora eu falo para vocês aqui, ó. Seguinte, eu tenho aqui uma carga Q1 com um sinal, determinado sinal, uma carga Q2 com outro sinal, uma carga Q3 e uma carga Q4. A gente viu
que se a gente pegar um determinado ponto, essas cargas, cada uma exerce um campo elétrico, né? Cada uma tem um campo elétrico. E vai se espalhando até o infinito, né? Só que aí, como se tem várias cargas, elas estão começando a se interagir. Então você lembra que a gente podia calcular o campo elétrico resultante em um ponto P do espaço se a gente soubesse o que? A distância D1 da carga Q1 até o ponto P, a distância D2 da carga Q2 ao ponto P, a carga Q3, né, a distância D3 da carga Q3 ao ponto P, e assim vai. Se tivesse N para carga N, né, Dn. Então, para infinitas cargas dá para você fazer. Então, se você sabe a carga dessa aqui, dessa aqui, dessa aqui, você vê que você tem um campo elétrico que ele sempre tem a mesma direção que essa linha, né? E a direção depende, né? Tá vendo que aqui tem dois positivos, isso aqui, ó, porque eles estão indo para fora. Aqui é negativo, ó, e aqui vou colocar negativo também. Então você tem o campo elétrico 3, aqui é o campo elétrico 1, campo elétrico 4 e o campo elétrico 2. Você ia fazer uma soma vetorial disso aqui, né? Você ia pegar, decompor isso aqui, ó, botar no plano cartesiano e decompor todas as projeções horizontais e verticais, né? E aí você faria a soma, né, de todo mundo. Então, olha, o campo elétrico resultante, como é um vetor, né, é a soma, né, dos N campos, né, começando de 1 até N. Ou seja, como o campo elétrico é igual a K, a carga e a distância D1 ao quadrado, então você pode fazer essa soma, né? Mas, por favor, considere uma soma vetorial, né? Você tem que considerar, vamos ver aqui, ó. Vou pegar e fazer um bonzinho aqui, eu vou fazer isso aqui pra vocês, ó. Então você imagina que aqui o ponto P eu coloco um sistema de eixos, né, perpendiculares, cartesianos aqui, ó. O que você ia fazer, ó? Tem o campo elétrico 1, campo elétrico 2, campo elétrico 3. Não, o 2 está aqui, ó. Esse aqui é o 4, né? Aliás, o 1 tá aqui. Troquei. Então você decompõe esse cara aqui, ó. Esse aqui é o E3Y. Decompõe esse aqui, vai ser o E1Y. Decompõe esse aqui, o E1X. Esse aqui é o 13X. Esse aqui é o E2Y. Esse aqui é o E2X. Então você soma componente por componente, aí você tem um campo elétrico resultante. Agora eu pergunto para você, se você tem um campo elétrico resultante aqui, para cada ponto você tem uma interação entre essas cargas, ó. Então para cada ponto você tem um valor de campo elétrico. Você vê que ele já não é mais uniforme. Para cada ponto você tem um tipo de interação com ângulo louco, aí os valores malucos. Então para cada ponto aqui também você tem um potencial elétrico associado. Então se eu perguntar para você qual que é o campo elétrico nesse ponto aqui para esse sistema, como é que você vai fazer? Você vai fazer que o potencial resultante é uma soma algébrica, tá? Dos N campos que tem lá, dos N potenciais nesse ponto. Você vai calcular o potencial de que cada uma causa nesse ponto, né? Então vai ser V1, V2, V3, V4, V5, né? E vai fazer uma soma algébrica, ou seja, você não precisa se preocupar com vetores, com direção, porque, né? Porque ele não é um vetor, é só um número, tá? Então é muito mais fácil, é só somar. Já o campo elétrico não, você tem que considerar os vetores, tá bom? Então é simples, tá? Não tem muito segredo. Mas aí você me pergunta, como é que eu faço para saber esses potenciais de uma carga elétrica, né, pontual? Eu não vou fazer aqui a demonstração, porque ele envolve cálculo diferencial. Mas o potencial que uma carga pontual causa, ele é igual a isso aqui, ó, 4πε, tá? Carga, tá? Isso aqui é a mesma coisa que o K sobre a distância até o ponto, mas não é o quadrado, tá? Não é o quadrado. Ele é só
o D, tá bom? Então o que você vai fazer? Você pega a carga de cada uma, a distância de cada uma, aplicar nessa fórmula e achar o potencial que cada uma, né? Potencial devido a cada carga. E depois você faz uma soma. Às vezes pode dar negativo, às vezes dá positivo, né? No caso da carga, que é o valor da carga, tá? Por exemplo, se você tiver na soma de... Você tem aqui, ó. Bem aqui nesse ponto, bem aqui no meio, ó. Aqui é D e aqui é D. Aqui é Q mais, aqui é Q menos. Aqui você vai ter um potencial positivo, igualzinho a esse aqui que também é um potencial negativo, porque a distância é igual, ó. Então, V mais vai ser K, Q sobre D. E a outra vai ser menos K, Q sobre D, porque é negativo. A soma dos dois vai dar zero, ó, porque um é positivo, outro é negativo igual. Então aqui o potencial é nulo, tá? Beleza? Isso aí não tem muito segredo nessa parte não. Bom, aqui eu estou usando aqui um material de faculdade, né? E tem vários outros exemplos sinistros aqui, mas é usando cálculo integral. Então deixo isso só para quem se interessar depois, né? Ou quem estiver lá no ITA lá puder, né? Vai ver isso aí com mais detalhes, né? Tá certo? Bom, é isso, essa parte de voltar de potencial elétrico, campo elétrico e trabalho elétrico. É meio chatinho assim, é um negócio que você não consegue entender, porque não é algo real. Mas isso aí é bom para exercitar, você vai aprender quando você exercitar, né, com as listas de exercícios, tá? Isso aqui daí a gente vai dar prosseguimento, né, nos vídeos de depois de corrente elétrica, falo de corrente elétrica, resistores, capacitores, indutores, e depois vou falar de magnetismo, né, que estão tudo relacionados. Então tá bom, é isso aí, bons estudos, pessoal.